pura! Tudo bem aí? Firme e forte, seguindo nos estudos, concentrado, a tua prova tá vindo aí, intensivão, uma vaga minha, chega junto com você, beleza? Mas não pode desanimar não. Então nós vamos dar sequência aqui, vamos logo ao nosso querido conteúdo de geopolítica brasileira, beleza? E hoje nós já falamos, já conceituamos o que é o Estado brasileiro, o que é o Estado, o que é uma nação, o que é um território, né? Falamos também da organização política do Estado brasileiro, falamos sobre isso no primeiro módulo, primeira parte, e agora o módulo 1, segunda parte, nós vamos falar sobre a divisão interregional do trabalho e da produção. Olha aí só, lembra quando a gente estava conceituando geopolítica e eu estava falando para vocês que um dos focos de estudo é a parte interna dos países? Então, isso aí é geopolítica olhando as estratégias de ação política e econômica dentro do próprio território. Então, na segunda parte, nós vamos falar de divisão interregional do trabalho e da produção e vamos falar também da estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Beleza? Sou o professor Guilherme Sarmento. Você já conhece meu e-mail, guilassar@gmail.com. Sabe também que pode tirar qualquer dúvida comigo, tranquilo, beleza, sem problema nenhum. E quiser me seguir aí no Twitter, estamos aí, @guilassar. Ok, pessoal? Vamos lá então, suave, bem de forma geral, conceituando aí, vamos falar sobre da divisão divisão interregional do trabalho e da produção. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, tá? Quando falamos de divisão interregional do trabalho, da força produtiva, da produção, e depois da própria estrutura da urbanização, porque no caso brasileiro está atrelado com a divisão do trabalho, a primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça é que, já falamos também, fizemos uma divisão regional, lembra? Vamos até voltar a falar sobre isso em uma outra oportunidade. E a regionalização é você pegar o território e dividir em partes menores para você melhor analisar economicamente, culturalmente, aspectos naturais também daquela parte. E quando nós falamos de divisão do trabalho, divisão interregional do trabalho, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, meu amigo, é que esta é uma divisão desigual. Bota essa palavra aí, sublinha ela com vermelho, com verde, com a cor que você quiser, pessoal, tá? Com a cor que vocês quiserem. Mas a primeira palavra é desigualdade. O Brasil, historicamente, produziu aí, utilizou-se de uma estratégia de divisão interregional da produção de uma forma desigual. Beleza? Vamos entender isso aí, porque a gente vai utilizar a história agora para falar um pouco disso aí, tá? Por que eu falo desigual? Eu falo desigual porque, e aí já pegando o recorte do século XX, a partir da década de 30, da era Vargas, você tem aí uma estrutura, uma ação estratégica de concentrar empresas na região sudeste. Beleza? Você tem aí, a partir da década de 30, o Programa Desenvolvimentista Brasileiro, na era Vargas, que isso foi bastante acentuado na década de 50, sob o governo de Juscelino Kubitschek, e na década de 60, sob o governo dos militares. Dentro do Programa de Desenvolvimento da Nação, ou seja, de industrialização, quando a gente fala de divisão regional do trabalho, a matéria-prima e a produção, setor primário, secundário, terciário, né? Quando nós falamos dessa desigualdade da divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, nós estamos falando que ali, na década de 30 do século XX, sob a ótica do desenvolvimentismo brasileiro, você teve uma concentração do setor secundário, né? Porque o programa era industrializar o Brasil. Nós vamos já voltar um pouco atrás para entender isso, vamos usar a história. Uma concentração desse desenvolvimento, dessas indústrias
e depois mais na frente vamos ver também a urbanização na região sudeste, tá? Então essa é uma divisão desigual. Hoje é menos desigual, mas ainda assim o sudeste é a menina dos olhos do Brasil, não é isso? Quando a gente fala de metrópole, a gente fala de Rio de Janeiro e São Paulo, que são as únicas duas cidades de expressão mundial do Brasil, né? Mas vamos voltar aqui para a divisão interregional do trabalho e da produção. Partindo da história, pessoal, aqui ó, tá? A divisão do trabalho e produção no Brasil tem como característica uma desigual distribuição, tá? Com concentração do setor secundário na região sudeste e sua consequente urbanização a partir da economia cafeeira do Vale Paraíba, tá? O que acontece? O que acontece nessa divisão? Você tem, eu falei para vocês da década de 30, né? Você tem aí, primeiro no período colonial, todo o litoral do Brasil sendo ocupado, né? E formando oligarquias, certo? O Brasil, historicamente, foi formando ilhas de desenvolvimento em certas áreas, né? A formação das oligarquias, ok? Produziu ilhas de desenvolvimento, tá? Quando falamos de um princípio de industrialização, nós voltamos ali para o século XIX, voltamos ali para o século XIX e vamos estar falando da economia cafeeira, do café, tá? O café foi um produto que deu muito dinheiro para as oligarquias do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Mas muito dinheiro, tá? E você teve aí, após com o início das guerras, você tem no século XIX, final do século XIX, você tem a economia cafeeira desenvolvendo já algumas cidades, certo? Ainda não é a urbanização que nós vamos verificar na segunda metade do século XX, não é isso ainda. Mas a economia cafeeira desenvolveu cidades, já começou a desenvolver ali as primeiras cidades no sudeste brasileiro. Nas outras regiões, a questão da oligarquia foi formando ilhas de desenvolvimento, tá? No sudeste também, tá? Ilhas de desenvolvimento. A questão a economia cafeeira tinha muito dinheiro, tá? Quando surge o século XX, quando você tem aí o século XX e o início da Primeira Guerra Mundial, guarda isso aí na sua cabeça, porque é a partir desse momento que começará uma preocupação em desenvolver indústrias no Brasil, tá? Porque até então você exportava o café para os caras, certo? Você ganhava muito dinheiro porque você plantava lá o seu cafezinho com trabalho escravo, depois sem trabalho escravo, mas bastante tempo com trabalho escravo, depois com os imigrantes, não é isso? Você vendia lá seu café, ganhava muito dinheirinho. Acontece que com o advento da Primeira Guerra Mundial, essa fonte secou, os caras pararam de comprar. Só que acontece que a gente vendia o café para eles e comprava o manufaturado. O Brasil, historicamente, né, na divisão internacional do trabalho, é exportador de commodities. Ainda é assim hoje, certo? Mas isso aí é um outro debate. Vamos ficar aqui na questão de como nasce essa divisão interregional do trabalho, da produção e a urbanização, tá? E a gente comprava dos caras, os manufaturados. Essa fonte secou. Então, de repente, você vê a oligarquia do Sudeste com dinheiro, com excedente de capital, e você tinha aí uma necessidade, e aí guarda essa outra expressão aí. Vou até colocar aqui assim, ó. Vou até botar aqui uma vírgula aqui, ó, pra você. Opa, não zerou? Que é isso, rapaz? Outra, Lelê, não é isso. Cadê você? Não entrou. Tá, não vou ficar brigando com isso não. Bota aqui. Ó, você tem um outro conceito importante aí, certo? Que é a substituição de importações, tá? Então você tem grifa aí com quantas linhas você quiser, tá? Então você tem uma oligarquia endinheirada, você tem excedente de capital, quando implode a Primeira Guerra Mundial, quando explode a Primeira Guerra Mundial, que não está mais comprando café e também nós não estamos mais comprando manufaturados,
bens de consumo não duráveis, roupas, móveis, tudo bem? Então você tem aí um capital excedente e você tem aí também uma necessidade de substituir importações, criar indústrias, meus amigos. Exatamente, você tem a necessidade de criar indústrias. E essas já são as primeiras indústrias que surgem no país. Beleza? Você tem capital de excedente, então você tem essa oligarquia cafeeira pegando o dinheirinho dela e montando indústrias de produção de bens não duráveis, para substituir isso aí, móveis, roupas, beleza? As primeiras fábricas começam a aparecer no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo. Ó, antes até lá do Vargas, já está surgindo aí empresas, só que são indústrias, só que são indústrias de produção de bens de bens de consumo não duráveis, móveis, roupas e tal. Beleza? Tá acompanhando até aí? Tá suave? Tá tranquilo? Então você tem aí ilhas de desenvolvimento em outras regiões, com a formação das oligarquias, com as suas economias tradicionais, beleza? E você tem a oligarquia do Sudeste, a cafeeira, bem endinheirada, que, num certo momento, ali na Primeira Guerra Mundial, se vê na necessidade de substituir importações e tem capital para isso. Começa o movimento de industrialização do país, tá? Começa a divisão interregional do trabalho e da produção, beleza? Ok, mas isso ainda é pouco, tá? Mas já é uma estrutura. E aí, a partir da Era Vargas, tá? Você tem, ó, não vale paralelamente e ainda seguindo a herança histórica, a formação das oligarquias regionais, desenvolveu ilhas de desenvolvimento lá no Nordeste, por exemplo, Salvador, Fortaleza, Recife, no Norte, Manaus e Belém, Centro-Oeste, Goiânia, Cuiabá e Brasília, Centro-Oeste mais à frente, tá? O Sul, Curitiba, Porto Alegre, com suas economias tradicionais, beleza? E aí, com o advento da Primeira Guerra, a necessidade, você tem excedente de capitais e você também tem aí a substituição das importações, beleza? Isso aí vai beneficiar o Sudeste, tá? A estratégia de Vargas, ela também mantém o foco do Sudeste. Olha aí como é que está sendo distribuído. E as outras regiões? Você está entendendo por que é desigual? E as outras regiões? A Era Vargas vai dar continuidade à industrialização do país. Agora, sobre a ótica do desenvolvimentismo. Tá? Agora, são indústrias de bens duráveis, indústrias de base. Ok? É a indústria que pega a matéria-prima e produz produtos para as indústrias. Tá? Onde é que ele vai situar essas indústrias de base? Como vai ser a estratégia de ação, melhor dizendo aí, para usar um termo da geopolítica, como vai ser a estratégia aí do Vargas? Ele vai pegar essas indústrias de base e vai colocar pertinho das regiões com recursos minerais. Não é a indústria de base? Não é para produzir bens para a própria indústria? Então vai colocar lá pertinho, é na região de Minas Gerais. Ou seja, o foco continua sendo o Sudeste, tá percebendo? Tá percebendo isso aí, pessoal? Ó, e aí nós temos o nome, o quadrilátero ferrífero, é importantíssimo, guarda esse nome aí. Então a estratégia política e econômica de industrialização do país, sob a ótica do desenvolvimentismo, continuou focada no Sudeste, continuou produzindo uma desigualdade na distribuição interregional do trabalho e da produção. Tá beleza? Tá suave, tá tranquilo? Vamos continuar. Nos anos 50, você continua o projeto desenvolvimentista. Esse projeto desenvolvimentista do Vargas colocou lá as indústrias de base no Sudeste, em Minas Gerais. Tá? Na década de 50, com Juscelino Kubitschek, você também vai ter uma continuidade das políticas e ações estratégicas desenvolvimentistas. Você tem lá, Brasil, né, 50 anos em 5, você tem a construção de Brasília, você tem uma atração de indústrias automobilísticas, você tem uma acentuação aí. E para onde vão essas indústrias
automobilísticas, pessoal, para o Sudeste. Continua o foco no Sudeste, principalmente porque, como eu falei para vocês, você já tem lá um desenvolvimento tímido ainda de cidades na economia cafeeira. Depois você tem o surgimento de indústrias de bens de consumo não duráveis no Sudeste. Você está desenvolvendo as cidades, certo? Depois você tem Vargas com a indústria de base no Sudeste. Você está desenvolvendo as cidades. Essa aula, divisão interregional do trabalho, da produção, urbanização e grandes metrópoles, elas estão imbricadas. Uma coisa vai levando a outra, certo? O processo de industrialização do território nacional sob a ótica do desenvolvimentismo produz cidades, produz urbanização, que por sua vez produz grandes metrópoles, tá? Juscelino Kubitschek atrai grandes indústrias automobilísticas, elas vão para as cidades que estão no Sudeste, que estão no Sudeste. Beleza? Tá tranquilo aí o raciocínio? Indústria automobilística precisa de um mercado consumidor urbano, precisa de carros, precisa de peças, precisa de todo um mercado consumidor voltado aí para essa indústria. Então ele atrai as indústrias automobilísticas que vão para o Sudeste. Olha aí, tá? Ao mesmo tempo, o Juscelino Kubitschek começa a promover aí uma política, uma estratégia de integração regional, tá? Essa desigualdade na distribuição interregional do trabalho e da produção, ela vai começar a se tornar menos desigual a partir da década de 90, tá? Mas você já tem políticas estratégicas a partir de Juscelino Kubitschek de integração, por exemplo, a construção de Brasília, cara. Pessoal, a construção de Brasília. E aí nós vamos ver mais lá na frente toda essa, vamos ver mais na frente mesmo, tá? Toda essa estratégia de desenvolvimento, de produção, de criação, de desenvolvimento de indústrias no país e de urbanização também prescindiu de um sistema de ligação, que o Brasil centrou o quê? No sistema do transporte rodoviário. Olha você aí que quer ser da Polícia Rodoviária Federal, tá? Então estradas. Quando você constrói Brasília, você começa a promover aí uma integração, rodovias ligando o Nordeste ao Distrito Federal, o Norte ao Distrito Federal e, por consequência, o Distrito Federal ao Sudeste. Tudo bem? Você tem migrações, vamos falar sobre isso no conteúdo específico de migrações, tá? Então você tem aí todo um projeto desenvolvimentista, toda uma estratégia que foca no Sudeste, tá? Substituição de importações lá com o excedente do café, dos barões do café. Depois você tem a indústria de base do Vargas, também no Sudeste. Depois você tem o projeto desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, também centrado no Sudeste. As indústrias automobilísticas nas cidades, beleza? Beleza. Você tem os governos militares também. Os governos militares também vão acentuar as estratégias políticas e econômicas de integração regional. Aí nós já estamos falando de projetos, de estratégias para integrar regionalmente, que começou com Juscelino Kubitschek. Ali, com a construção de Brasília, você vai ter uma acentuação disso aí nos governos militares, com as grandes construções faraônicas, as grandes rodovias, as transamazônias da vida, beleza? A construção da Zona Franca de Manaus, ou seja, criando atrativos em outras regiões para você desenvolver economicamente e através das estradas para você integrar regionalmente. E aí a partir da década de 90 haverá, isso aí você promove essa interligação, mas vamos falar de diminuição da desigualdade da distribuição da produção a partir da década de 90, com guerras fiscais dos governos do Nordeste, por exemplo, e melhorias de infraestrutura na região Nordeste. Beleza? Então, até aqui tudo bem, suave. Nos anos 50, as indústrias automobilísticas atraídas por JK também se instalaram no Sudeste por causa do alto grau de desenvolvimento, mercado consumidor. Beleza? Seu governo e os militares passaram então a promover a integração entre as outras regiões, como a gente acabou de falar, tá?
com destaque para as grandes obras faraônicas, né? As grandes rodovias, a criação de atrativos como a Zona Franca de Manaus, etc. Na década de 90 para cá, guerra fiscal para atrair as indústrias, tá? Os governos do Nordeste promoveram uma guerra fiscal, tá? Eu te corto isso aqui, vem para cá, ô Volkswagen, vem para cá, filha. Aqui você não paga isso, não paga isso, não paga isso, não paga isso. Guerra fiscal, tá? Para atrair as indústrias, houve melhoras também na infraestrutura, né, e criação de mercado consumidor, principalmente na era Lula, pessoal, tá? Esse Nordeste aí vai melhorar a sua infraestrutura, vai ter bastante incentivo do governo federal, do governo Lula, beleza? Então você tem aí esse esqueminha da divisão interregional, que é uma divisão desigual. Mapeamento histórico, pessoal. Vamos fazer um mapeamento histórico? Aqui um esqueminha para vocês que melhorou, localizarem melhor. Aqui, ó, até a década de 50, vou para cá de novo, tá? Pronto, visualizou. Até a década de 50, você tem formação das oligarquias, tá? Produzindo arquipélagos, ilhas de desenvolvimento, com suas economias tradicionais, tá beleza? Nas regiões do país, tá? Isso até a década de 50, beleza? Mais ou menos aí, sabendo que na década de 30 aí você já tem na era Vargas aqui, as estratégias de industrialização, tá? Desenvolvimento econômico do Sudeste a partir da produção do café no Vale do Paraíba. Falamos sobre isso. Pegando lá no final do século XIX, você já tem a economia cafeeira que está desenvolvendo várias regiões ali, principalmente no Vale do Paraíba, tá? Depois indo para o Oeste Paulista e tudo mais, tá? Substituição de importações com capital excedente do café. Primeira Guerra Mundial explode. Nem a gente está vendendo, nem os caras estão comprando. Beleza? Então a gente tem que criar indústrias para substituir o que a gente comprava. Indústrias principalmente de bens não duráveis, móveis, né? Roupas, etc. Tá? Produção não duráveis com destaque para São Paulo. Bota São Paulo na cabeça, né? Tá? Pessoal, São Paulo vai bombar. Rio de Janeiro também, mas São Paulo vai bombar. Tá? E na era Vargas, estratégia continua sendo no Sudeste, com a criação das indústrias de base, principalmente em Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero. Beleza, pessoal? A partir da década de 50, o governo JK procura integrar os arquipélagos econômicos, tá? Mas a estratégia continua focada no Sudeste, atraindo as indústrias automobilísticas, tá? Atraídas pela região pelo seu alto grau de desenvolvimento de mercado consumidor para esse tipo de indústria. Beleza? Estradas e automóvel, esse é o lema, tá? Estrada e automóvel. Mas na frente a gente vai ver, na questão da integração, o problema de você de você privilegiar apenas um tipo de sistema de transporte. Mas é o que acontece, tá, pessoal? Alto grau de desenvolvimento, tá? Os governos militares continuam política de integração das outras regiões, com construções faraônicas, as grandes estradas, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, né? A Zona Franca de Manaus, a criar atrativos também para você atrair, tá? Zona Franca de Manaus, não vamos falar de Ponte Rio-Niterói, que é Sudeste, vamos deixar um pouco o Sudeste de lado. O Sudeste já está bem desenvolvido aí, certo? Você também tem a política de integração das outras regiões. Tá vendo a geopolítica aí? Políticas, estratégias, isso é geopolítica. E aí a gente está analisando para dentro, ok? E desigualdades regionais de produção diminuem a partir da década de 90 com as guerras fiscais e melhoramentos de infraestrutura, principalmente a partir do governo Lula. Beleza? Sigamos em frente que atrás vem gente. Estrutura urbana e grandes metrópoles. Beleza? Beleza. Pessoal, a gente não pode... Falou de processo de industrialização, a gente está falando de processo de urbanização, certo? Não é à toa que o Sudeste brasileiro tem grandes metrópoles, tem as duas únicas cidades que são grandes, né, metrópoles a nível internacional, né, de influência internacional, né, onde as pessoas do mundo inteiro querem visitar, que é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Falou aí de processo de industrialização, você está falando também da urbanização, tá? O que é uma cidade urbana?
é uma cidade que oferece produtos e serviços em diversidade. Né? Que outras cidades também fornecem produtos e serviços, mas a urbana oferece produtos e serviços diferenciados e diversificados. A cidade urbana tem uma rede de transportes e de comunicação desenvolvidas, né? Um mercado consumidor intenso. Então a cidade urbana ela tem características, né? E quando você fala de metrópole, você fala de uma grande cidade que influencia cidades ao entorno, no entorno, né? Formando inclusive as metrópoles, né? As regiões metropolitanas, cidades conurbadas, beleza? Então vamos lá. Processo de urbanização e desenvolvimento de grandes metrópoles no território está necessariamente ligada à industrialização do país, tá? Principalmente nas décadas de 40 e 50. Com aquela revolução que a gente discutiu, foi uma verdadeira revolução industrial, tá? Da era Vargas e da era JK, com continuidade aí nos governos militares também. Beleza? Beleza? E reflete a mesma desigualdade da questão da divisão interregional do trabalho da produção. Ué, se eu tenho uma desigualdade da divisão interregional do trabalho da produção, eu também tenho uma desigualdade na urbanização. Cidades do Sudeste vão se desenvolver de forma muito mais acelerada e intensas, de forma mais acelerada e intensa, do que cidades de outras regiões, do que aqueles arquipélagos de desenvolvimento que a gente tinha visto lá, que depois vai ser integrado. Beleza? Belo Horizonte, né? Para não só falar de Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza, pessoal? Então você vai ter um processo de urbanização mais intenso e mais acelerado na região sudeste. Então esta também é uma característica da urbanização no país. A desigualdade. Desigualdade espacial, desigualdade de desenvolvimento. Beleza? Reflete a mesma desigualdade da divisão do trabalho da produção ao nível da população. Não é? Cidades como São Paulo, por exemplo, tem, né, são muito mais habitantes do que outras cidades. Rio de Janeiro também, igual. Eu botei aqui a numeração certinha, a gente vai chegar lá. Não se preocupa não. A nível da população e do avanço econômico de infraestrutura dessas localidades. Tá? Como vimos historicamente, as cidades do Sudeste brasileiro, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, né, únicas cidades globais do Brasil, foram se desenvolvendo em torno da enorme concentração de renda da economia cafeeira, no primeiro momento, depois passando pelo processo de substituição das importações, como nós vimos, e chegando lá na implementação da indústria pesada e automobilística. A oferta de emprego nessas regiões foi enorme. Migrações em massa do Nordeste para o Sudeste. Porque lá você tem as oportunidades melhores, que você não está tendo lá no Nordeste. Principalmente na segunda metade do século XX, quando você tem a mecanização da área rural. Né? Não só no Nordeste, como no Centro-Oeste. Então é nesse Sudeste que você tem as ofertas de emprego e você tem as oportunidades de melhorar de vida. Beleza? Mercado consumidor também. Tá? Então você tem ofertas de emprego aqui, ó, nessa região, aliada ao êxodo rural na segunda metade do século XX. Na década de, por causa da mecanização do campo. Beleza? Com o Brasil apresentando a partir da década de 60 já uma população predominantemente urbana. Vocês acompanharam o processo histórico aí, tá? Na década de 60 você já tem uma população predominantemente urbana, tá? Atualmente mais de 80% dos habitantes, eles residem nas cidades, ok? A urbanização concentrou-se nas grandes cidades, ativando processos de metropolização. Grandes metrópoles têm a ver com urbanização, e principalmente as grandes metrópoles do Sudeste, porque é no Sudeste que você tem um desenvolvimento acelerado dessas cidades, dessa urbanização, tá? E aí você tem cidades que começam a influenciar outras cidades, formando regiões metropolitanas.
espaços conurbados, né, que são extensões dessa própria cidade. São outras cidades, mas são extensões, continuidades dessa metrópole. A região metropolitana do Rio, enorme. A região metropolitana de São Paulo, ela é enorme. E aí quando você tem a junção de duas metrópoles com duas regiões metropolitanas, você tem megalópolis, que ainda não aconteceu no Brasil. Beleza? Tá? E áreas conurbadas, tá? Que são essas extensões da metrópole, continuidades dessa metrópole. As famosas cidades dormitório, por exemplo, a galera dorme lá só, vem trabalhar, faz tudo aqui, né? Faz tudo na cidade, na metrópole, né? E vai para casa dormir, né? Então você tem espaços de conurbação aí, ok? Formando essas regiões metropolitanas, como a do Rio de Janeiro e São Paulo, e o entorno do Distrito Federal também. Tem uma região metropolitana lá bastante acentuada, bastante grande, tá? Bem grande. A partir do século XXI, aí nós temos um processo de... ao contrário, a partir do XXI você tem uma desmetropolização. Processo de desmetropolização. Você tem um processo aí de cidades médias, metrópoles médias, recebendo bastante incentivo, recebendo indústrias, aumentando a sua oferta de empregos. Então você tem um processo reverso aí a partir do século XXI, que é uma descentralização, tá? Você tem uma descentralização com um crescimento de metrópoles de médio porte, recebendo intensos investimentos, indústrias, empregos, mas as metrópoles tradicionais não perdem sua influência, não. Não pense você que porque o século XXI traz aí um processo reverso de desmetropolização, de descentralização, de aumento de investimentos em metrópoles médias, em cidades médias, que a metrópole ela vai deixar de ser influente. Não vai deixar de ser influente, não. Ela continua investindo, só que agora ela está fazendo uma transição lenta de cidades industriais para cidades burocráticas. Isso, cidades sede das grandes empresas nacionais e multinacionais. Beleza, pessoal? Certinho até aí? Adiantamos, adiante, companheiros, tá? Aí, grande metrópole nacional, São Paulo, 20 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes aproximadamente, tá? E uma grande região metropolitana responsável, São Paulo responsável por uma expressiva fatia do PIB, Produto Interno Bruto, tá? Metrópole nacional, você tem Rio de Janeiro e Brasília, com 11 milhões e 3 milhões, respectivamente, de habitantes, tá? E também com regiões metropolitanas que ultrapassam, inclusive, os limites do próprio estado, tá? Metrópoles, você tem Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, né, que estão aí num terceiro nível de hierárquico de metrópoles e possuem população acima de 1.500.000. Ok, galera? Suave, tranquilão, tranquilão, tranquilão? Acabou-se? Que era doce? Foi. Chegamos ao final de mais um módulo. Quer dizer, de mais um módulo, não, do primeiro módulo. Primeira parte, segunda parte, concluímos. E vamos pra frente, que atrás vem gente, até o próximo módulo.